E aí galera, tudo bom? Mikael aqui falando, e nesse vídeo eu vou comentar pra vocês um pouquinho da minha experiência de o que aconteceu quando eu passei no IME e realizei meu sonho. O que aconteceu logo em seguida. É muito curioso ver os alunos muito motivados estudando para esses vestibulares muito difíceis, como o IME e ITA. A gente coloca horas e horas estudando, a gente muitas das vezes perde várias oportunidades de festas sociais, a gente se abdica um pouquinho de nossa vida social com esse objetivo de passar no vestibular que a gente tanto sonha, né? E aí, a gente consegue atingir esse objetivo, passa no vestibular, no caso, passei no IME, e agora? O que a gente faz na vida, né? Um dos vários desafios enfrentados pelos imeanos ao passar no IME é, primeiramente, descobrir o próximo desafio, né? Muitos dos alunos, eles têm esse período onde eles estão se adaptando ao IME e ao mesmo tempo buscando novos desafios ou buscando novas coisas para correr atrás, né? E algumas pessoas ficam nesse limbo por mais tempo e outras pessoas já entram na ideia da faculdade e se adaptam bem. Só que um dos desafios comuns que a gente tem, né, quando a gente entra na faculdade, é estudar e prestar as provas e tirar boas notas, né? Mas com o tempo você vai percebendo na faculdade em si que só boas notas na faculdade não é grande coisa assim, ou não é o essencial. Existe muito mais a explorar, muito mais desafios a buscar do que simplesmente estudar para o IME e para as provas. Mesmo que o IME tenha provas difíceis, tem algumas características bem particulares, mas muitos dos alunos, a maioria deles concordam que só estudar não é grande coisa assim. Óbvio que as notas do IME são importantes, são bem relevantes na verdade, porque dependendo se você for uma pessoa da ativa, você, de acordo com essa classificação, de acordo com as suas notas, você tem prioridade para escolher sua engenharia e você tem prioridade para escolher onde é que você vai servir depois de se formar. Então, mesmo eu estou falando que nossas não são tão importantes, no IME elas são bem relevantes, mas a maioria dos alunos concordam que não é uma coisa que se abre os olhos ou que as pessoas prezam assim como um grande desafio. Tem muita coisa mais para se buscar. E falando um pouquinho de mim, nesse momento a gente percebe que depois que entrou na faculdade, mesmo que tenha as provas a gente fazer, a gente não tem mais um caminho certo a se seguir. Além de fazer as provas e seguir na rotina do IME, você está livre para fazer o que você bem quiser. Você está livre para fazer outros cursos, outras atividades fora, seu tempo livre. Então, a gente enfrenta um pouquinho dessa liberdade e responsabilidade, né? A gente tem muita liberdade, mas a gente está agora com essa responsabilidade de escolher as coisas. E falando no meu caso específico, eu fiquei uns 3 meses nesse intervalo onde eu não sabia muito bem o que fazer. Então basicamente eu só estudava. Eu saí do cursinho só estudando, entrei no IME e fiquei só estudando. Foram 3 meses bem mais ou menos assim, onde eu só estudava e não tinha uma vida assim muito agitada, não tinha buscando novas coisas, não era uma coisa muito faculdade que você realmente queria ter. E foi nesse intervalo de tempo onde eu comecei a ler um pouquinho mais e ter mais ideias e reflexões sobre mim, sobre meus objetivos e sobre o meu propósito. Por isso eu recomendo a todo mundo que leia, é muito importante. E eu só comecei a ler depois de velho, né, entrando na faculdade, e isso me trouxe vários benefícios, então leiam. E galera, se estiver gostando desse vídeo, não se esqueça de curtir o nosso vídeo e seguir nosso canal, isso ajuda muita gente, então vamos lá gente, dá uma forcinha, por favor. Falando agora do IME em específico, uma das coisas muito comuns que tem, tanto no IME e em outras faculdades também, são iniciativas, né? Então quando você entra na faculdade, provavelmente essas iniciativas vão ir atrás de vocês, novas pessoas para fazer parte delas. E então tem tantas iniciativas de esportes como algumas iniciativas mais acadêmicas, algumas iniciativas mais científicas. E essas iniciativas, no caso do IME, tem uma empresa júnior, tem uma iniciativa de robótica, tem uma empresa de mercado financeiro, tem uma iniciativa para estudar para a Olimpíada de Matemática, para programação. Então muita gente se une, cria grupos para atingir esses objetivos, né? E são os próprios alunos que coordenam essas iniciativas. E elas têm totalmente liberdade para fazer esses projetinhos. E muitas das vezes eles conseguem vários prêmios internacionais, alguns prêmios nacionais. E é muito importante você entrar logo de cara nessas iniciativas, porque é o primeiro passo para você ter um pouquinho do gostinho de mais um objetivo, assim,
propósito a seguir além de só estudar para as provas, né? Você vai conseguir colocar um pouquinho de prática, um pouquinho na vida real. E falando de mim, nesses 3 meses onde fiquei um pouquinho mais ou menos sem saber o que fazer, no final das contas eu entrei na empresa júnior, gostei, eu fiz um pouquinho de carreira lá, fui diretor e tive boas experiências lá, que me fizeram crescer muito como pessoa. E eu recomendo qualquer pessoa que acabou de entrar na faculdade, cara, procura as coisas que tem na própria faculdade e tira o maior proveito delas. Mas não se esqueça de estudar para as provas, que são importantes sim, mas não é a única coisa a se pensar. E nesse meio tempo eu vi muita gente perdida, né? Muitos dos alunos só ficavam na rotina de ir para aula, estudar, e aí fazer uma atividade física assim, mas eles ficavam nesse ciclo assim, sem muita motivação, sem muito ânimo assim para fazer, sem um propósito maior, né? O que eu sugiro para qualquer pessoa que esteja nessa situação, primeiro, ver as opções que tem na sua faculdade, e se você não se agradar com nenhuma, cria uma. Tem muita gente que já criou sua própria iniciativa, e comece com ela pequena e tenta desbravar ela, mas muitas das vezes não tenta abraçar o mundo todo. Então eu vi muitos amigos meus se animando com as iniciativas e entrando em várias iniciativas ao mesmo tempo, e que na prática eles não fizeram nada assim de importante em nenhuma delas, né? Então eu sugeriria você que acabou de entrar numa faculdade, escolher uma iniciativa boa, que faça sentido pra você, e faça só uma ou duas, mas realmente se dedique a ela. Coloque esforço nela e tire algum aprendizado e algum resultado dela, e não faça várias mal feitas, né? E a segunda dica que eu quero passar pra vocês, que estão acabando de entrar na faculdade, é falar com as pessoas mais antigas, falar com as pessoas que já passaram por essa experiência, para ter uma noção do que realmente é na prática, essas iniciativas, essas experiências, o que é possível e o que não é possível, né? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de comentar aqui embaixo e arigatou gozaimasu!